Você sabia que a procrastinação pode estar roubando anos da sua vida e muito dinheiro do seu bolso? Bom, é isso mesmo, pode ter certeza. Com certeza você já perdeu oportunidades por causa do vamos deixar para depois. Daqui a pouco eu faço e depois você esquece e quando vai ver, passou da hora, você perdeu o seu dia, perdeu o prazo e talvez perdeu também muito dinheiro. Se você deseja ter mais tempo, mais qualidade de vida, uma vida mais organizada, né? Se você sonha com isso, sabe aquela lista de tarefas intermináveis que você geralmente faz? Não, hoje vai dar certo, hoje eu vou fazer tudo que precisa ser feito. Quando chega no final do dia, você sentou aqui, pegou no celular ali, conversou com fulano acolá, e sua vida, quando chega o final do dia, você pega a sua lista de tarefas e não fiz o que deveria ser feito. Bom, se sua vida está desse jeito, você está com algo chamado procrastinação. E hoje eu vou te ensinar uma ferramenta que você vai aprender a usar. E a partir de então, sua vida nunca mais será a mesma, tá? Chega de enrolação, vamos começar e já já eu te falo o nome dessa ferramenta. O meu nome é Val, sou financista cristã e se a escola não te ensinou, seus pais não te ensinaram, a igreja não te ensinou, eu te ensino. Pessoal, vamos lá. Hoje nós vamos falar da matriz do tempo. Vamos lá. Eu vou pegar uma folha aqui A4, ó, um papel, tá vendo? Papel, peguei um papel A4 e vou pegar esse papel e colocar ele assim na horizontal, não assim, assim, tá vendo? Vou pegar esse papel e vou fazer uma cruz ao meio. Vou dividir ele em 4 quadrantes. 4 quadrantes. O nome dessa ferramenta que vamos usar hoje chama matriz do tempo. É uma matriz, né? É uma ferramenta muito usada para gerenciamento do tempo. Geralmente nós, né, nas empresas, usamos muito essa ferramenta. E eu quero trazer para o seu dia a dia, para você organizar também seu tempo e suas finanças. Eu vou deixar o modelinho aqui na tela, mas você vai pegar uma folha e vai fazer desse jeitinho aqui, ó, que eu fiz. Vai fazer uma cruz. Vai dividir ao meio, em 4 quadrantes. O primeiro quadrante, nesses 4 quadrantes, em cima você vai fazer exatamente como está aí no modelinho que eu mostrei para vocês. A parte de cima do quadrante, a parte de cima do quadrante é urgente e não urgente. É o nível de urgência. O primeiro quadrinho você vai colocar lá em cima dele, urgente. O segundo quadrinho você vai colocar não urgente. A parte de cima mostra os níveis de urgência. A parte lateral do ladinho mostra o nível de importância de suas atividades. Vamos lá. A parte do lado, a primeira parte de cima, você vai colocar importante e a parte de baixo não importante. Ou seja, os 2 quadrinhos de cima são importantes e os 2 quadrinhos de baixo não importantes. Assim como na horizontal tem urgente e não urgente, os 2 quadrinhos da parte do urgente, né, que está na lista do urgente, são coisas urgentes. E assim, a parte não importante são as duas não importantes. Vou dividir aqui direitinho para você entender. Vou deixar aqui na ilustração para vocês. Bom, essa ferramenta nos auxilia, pessoal, e muito, muito. Porque hoje em dia, no dia a dia, na correria, né, principalmente nós mulheres, eu não falo os homens, porque os homens também geralmente eles são mais organizados, mas mesmo assim precisam de ajuda, precisam de uma gestão, né? Eu falo para nós mulheres porque nessa era que nós estamos vivendo, onde a mulher meio que perdeu o seu papel de do lar, de ser feminina, cuidar da sua casa. E muitas vezes não é porque ela não queira, é porque realmente não há possibilidades. Ela ou é viúva, ou é solteira, não tem quem arque com suas dívidas, e ela necessita fazer algo. Só que para trabalhar, ela não precisa perder todo o seu tempo, sua saúde, sua feminilidade, sua família, sabe?
Então, hoje nós vamos trabalhar com essa ferramenta que vai ajudar tanto você quanto homem quanto mulher. Tanto você que trabalha fora, tem sua empresa, ou trabalha fora simplesmente, ou para você que não trabalha fora, mas ainda assim está desorganizadíssimo dentro de casa. A comida não consegue sair no horário, as roupas não consegue lavar tudo direitinho, porque, gente, infelizmente, nós vivemos num período que nós, como mulheres, estamos sobrecarregadíssimas. E às vezes nós passamos o dia todo, terminou o dia, o que é que eu fiz? Fiz nada. A gente acredita que não fez nada. E também tem muitas coisas hoje demandando nossa atenção, né? Eu falo assim, o inimigo não joga limpo, ele joga sujo, ele trabalha direto na nossa química, na nossa biologia, né, na nossa estrutura. E aí, hoje em dia, tem o quê? As redes sociais, os vídeos curtos. A pessoa começa ali num vídeo assim, vai passando, passando, daqui a pouco ela perdeu meia hora, 1 hora, 2 horas. E isso acaba sugando sua energia, sugando seu tempo, sua vida, seu dinheiro, sabe? Sugando você. Então, você precisa, com urgência, eliminar coisas, colocar prioridades em coisas, resolver sua vida, se organizar. Por exemplo, esse curso aqui, ele já está indo para a sua sexta ou sétima aula. E eu duvido que muitos que estão vivendo num piloto automático, né, que deixa a vida me levar, vai fazendo as coisas conforme elas vão aparecendo e não tem uma vida organizada. A palavra do Senhor tem uma frase que eu acho linda e eu carrego ela comigo, que diz assim: põe a tua casa em ordem. Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês são experiências que eu já passei. São coisas que eu tive que vencer. E a gente precisa, gente. Eu falo assim que Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. E o nosso Senhor, ele deixa também meios e métodos para que a gente possa melhorar a nossa vida, nossa organização, nossa qualidade, sabe? É nessa urgência de vida, nesse viver no piloto automático, onde tem muita coisa para fazer e pouca coisa se faz, que muitos têm adoecido, entrado em depressão, ansiedade, crises, né? Síndromes de. Por quê? Porque não está tendo controle da sua vida e nós precisamos ser senhores de nossa vida, né? O Senhor, o nosso Deus, quando eu falo ser senhor de nossa vida, é ter domínio, domínio próprio. Eu tenho domínio próprio, né? Que são os frutos do Espírito Santo. E o tempo, gente, o tempo é algo que nós precisamos muito ter domínio. Tem uma parábola na palavra do Senhor que fala a parábola dos talentos. Essa parábola, muitos usam essa parábola como sinônimo, símbolo de talentos que a gente deve usar para alcançar pessoas para o evangelho. Não está errado. Mas tem um livro muito bom que chama Parábolas de Jesus. E lá vem explicando exatamente o que essa parábola quer dizer. E dentre, né, os talentos que nós temos, o talento mais precioso que nós temos se chama tempo. Nós temos o talento do tempo, do dinheiro, da saúde, da influência, da fala. Nós temos muitos talentos. Deus nos abençoou, somos pessoas abençoadas. Infelizmente, muitos não reconhecem tanto de bênçãos que temos, mas a maior bênção que temos é a bênção do tempo. O tempo é o maior talento que o Senhor nos deu e nós precisamos saber multiplicar esse talento, dar conta desse talento, usar esse talento de forma responsável, multiplicando esse talento. E essa ferramenta que eu estou trazendo para vocês, que se chama Matriz do Tempo, vai nos ajudar bastante a colocar a nossa vida, a nossa casa em ordem. Tá, talvez você está aí tendo muita dificuldade de se organizar, horário para levantar, horário para comer, dívidas para pagar, né? Não consegue pôr literalmente a casa em ordem. Quando percebe, o boleto já venceu, a fatura do cartão já venceu, e com isso não está perdendo somente tempo, você está perdendo sua vida, você está perdendo dinheiro, você está perdendo os seus sonhos futuros que poderiam estar sendo realizados com tanto de desperdício de tempo, de energia e de dinheiro que infelizmente o inimigo, o sistema, as coisas têm nos roubado, né? Porque às vezes quando você vai para uma rede social, ali é dopamina barata. É interessante você entender como é que funciona o cérebro humano para que você compreenda como muitas vezes nós somos como um peixinho que a boca isca, literalmente, e ficamos ali presos, sabe? Então nós precisamos
entender essas coisas, pessoal. Então, aqui eu vou deixar o modelinho da matriz do tempo para vocês. Vocês não precisam fazer no computador, podem fazer numa folhinha dessas. Eu sempre faço a minha nessa folhinha. E assim, eu vou dar algumas dicas para vocês de como está fazendo essa folha, né? Vamos lá. Primeira coisa que nós podemos fazer para aplicar essa matriz do tempo no nosso dia a dia, colocar em dia eu preciso listar todas as minhas tarefas e datas. Vamos lá. Eu tenho que listar tudo que eu preciso fazer. Bom, eu tenho urgências, eu tenho perdido prazos, eu tenho coisas para fazer, eu tenho uma agenda, eu tenho consulta marcada, eu tenho uma palestra, eu tenho uma reunião, é, eu tenho o almoço do meu marido para fazer porque ele trabalha e ele tem que levar a marmita dele, sabe? Essa ferramenta é para todas as classes, desde aquele que é operário até o que é gestor. Ela serve para todos nós, para dona de casa, né? Para a empresária. Essa matriz do tempo é para facilitar a nossa vida, para que a gente possa saber usar bem o nosso tempo, tanto no nosso âmbito pessoal quanto no nosso âmbito profissional. E primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão pegar uma folha e começar a listar. Lista tudo que vocês precisam fazer. Coloca aí. Conta da internet. Amanhã, vence amanhã, dia tanto. A escola das crianças, vence tanto. O que mais que eu preciso fazer? Eu tenho uma consulta, tal data. O que mais que vai me acontecer essa semana? Eu tenho para a professora aí, tem as provas que eu tenho que entregar. Vai pondo. E aí você vai colocando tudo que você tem prazo, tudo que você precisa fazer durante a semana, né? Até mesmo você pode estar fazendo. E vai colocando, vai anotando. Eu preciso renovar a minha CNH. O que mais que eu preciso fazer? Eu preciso urgente incluir uma atividade física na minha vida. Preciso tomar mais água. Eu preciso também colocar um horário para comer. Por quê? Porque muitas pessoas comem fora do horário. E isso traz muita doença para o nosso organismo, tá, gente? E aí, às vezes, ao invés de multiplicar tempo, anos de vida, nós estamos diminuindo o tempo de vida nessa correria louca. Então, estabeleça horários, estabeleça prazos, estabeleça metas e pega tudo que você precisa fazer e anota e agora. Não precisa anotar na ordem, só anota as tarefas que você precisa fazer e as datas, né? E quando. E aí depois nós vamos fazer a classificação dessas tarefas, tá bom? No momento, anote tudo que vier na tua cabeça. Dá uma pausa nesse vídeo, ou então reassista ele de novo, mas comece a colocar isso em prática urgente. Dá uma pausinha aí e comece a anotar. Reúna tudo que você tem, e assim, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Começa a anotar, 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 anotar. Vocês sabem que nesse curso eu tenho trago muitas ferramentas boas para vocês, né? Ferramentas maravilhosas. Tenho trazido muita coisa boa aqui para vocês. Esse curso é um curso muito bom, porque vai te ajudar, né, a colocar a tua vida em ordem, tuas finanças em ordem. Você vai começar a ver dinheiro sobrar, tempo sobrar, qualidade de vida, né? Mais tempo com o maridão, mais tempo com a esposa, com os filhos, hein? Imagina, é um sonho. E é possível, gente. Então, eu tô pegando tudo que eu aprendi nas minhas formações, tudo que eu aprendi no meu período, né, nas minhas especializações na área de gestão e também tudo que eu aprendo na palavra do Senhor e estou trazendo aqui para vocês, para ajudar vocês a terem uma vida melhor. E eu vou dar o meu máximo aqui para que vocês possam ter resultados. Terminou a listinha de tarefa de vocês? Façam essa lista, gente. Não importa quanto tempo vai demorar, mas faça essa lista de tudo que vocês precisam fazer. A partir de agora, nós vamos fazer algo que chama classificação de tarefas. Vocês têm todas essas tarefas aí para realizar e todas elas têm um prazo. A partir de agora, nós vamos começar a classificar elas dentro desse quadrante. Qual é o quadrante? Quadrante da matriz do tempo. Eu vou deixar um modelinho dele aqui para vocês.
Ou se esse modelinho não tiver aqui no YouTube, ou no canal, né? Eu tô falando isso aqui no YouTube porque esse vídeo vai ficar gratuito por tempo determinado, breve tempo no YouTube de graça. Porém, ele vai para uma plataforma e eu vou cobrar o valor devido e justo por ele. Curso o quanto antes. Mande para outras pessoas, porque, gente, isso aqui é qualidade de vida. Vocês precisam com urgência, sabe? Isso aqui é um presentão que você pode estar dando para sua amiga, para seu amigo, seu parente, sabe? Seu familiar. É um presentão, porque é um curso que está gratuito aqui, mas por tempo determinado. Ele está indo para uma plataforma de cursos, porque nós precisamos levantar recursos para podermos investirmos em algo que eu chamo obra médico missionário. Nós temos o nosso Ministério Fontes de Vida, que nós trabalhamos com treinamento de pessoas, atendimento também de pessoas com várias doenças e nós trabalhamos mais naquela linha natural, pessoas que já tentaram de tudo, mas querem saúde integral, saúde do corpo, da mente, do espírito, e nosso objetivo de vida é levar, né, a palavra e saúde às pessoas. Então, esse curso ele é por tempo determinado, tá aqui gratuito. Aproveita, compartilhe o máximo que você puder, porque em breve esse curso vai ser enviado para uma plataforma paga. Quem querer fazer vai ter que pagar, porque nós temos uma causa maior para levantar recursos por meio desse curso. E se você também tiver o desejo de abençoar o nosso projeto, fica à vontade, tá, pessoal? Se você sentir o desejo do seu coração, qualquer valor é bem-vindo. Eu vou deixar aqui embaixo, né, a nossa chave Pix. E aí vocês se sentirem, né, tocados em participar dessa obra, desse trabalho maravilhoso, dessa missão que é o Instituto, né, Fontes de Vida, o Ministério Fontes de Vida, por meio de saúde e pregação do Evangelho, nós também aceitamos, né, a sua colaboração. Então vamos lá. Classifique as tarefas nesse quadrante aí. Liste todas as suas tarefas e datas. Classifique as tarefas no quadrante. Agora nós vamos pegar esse quadrante que eu deixei aí para vocês. Se não tiver aqui na descrição, vocês vão entrar no primeiro comentário, tem o link para o grupo Finanças com Aval. Lá é onde eu disponibilizo todas as ferramentas. É um grupo no WhatsApp. Você vai entrar lá para poder ter acesso a todas as nossas ferramentas gratuito, por enquanto. Então, você vai entrar lá e vai ter essa ferramenta. Volta aí, fez o quadradinho, colocou, classificou como urgente, não urgente, importante, importante, não importante. Beleza, fez bonitinho aí? Agora, o que que você vai fazer? Você vai pegar essas tarefinhas que você anotou aí, nessa lista de tarefas, e você vai começar a classificar essas tarefas. E eu vou ensinar para vocês vamos fazer essa classificação. Primeira coisa, o primeiro quadrante, que é o quadrante número 1, nós vamos classificar ele por prioridade e importância, urgência e importância. Só que, antes disso, eu quero dar uma dica para vocês. Pega esses quadrantes e pega uma canetinha de cada cor e coloca cada caneta, né, cada quadrado de uma cor. Eu aconselho, eu sugiro colocar a parte de cima, o quadrante número 1, verde, amarelo, o quadrante número 2, azul, o 3 e vermelho, o 4. Por quê? Eu vou explicar para vocês. O número 1 é aquilo que nós precisamos de urgência. Nós precisamos olhar para ele e ver marcadinho de verde, como se tivesse feito já, sabe? Nós precisamos muito terminar, fazer essa tarefa. Então, no quadrante número 1, você vai colocar aí dentro desse quadrante número 1 tudo o que é prioridade. Mas, Val, o que que é prioridade? Dentro da matriz do tempo, prioridade é algo que eu não posso deixar para depois. É algo que eu preciso fazer agora. Por exemplo, meu Deus, minha esposa está grávida. Eu tenho um trabalho muito importante para entregar. Mas a mulher começou a sentir dor. O menino vai nascer, socorro.
Então, o que que a gente faz? Você vai deixar tudo que você está fazendo e você vai pegar a sua esposa. Naquele momento, aquilo é o mais importante para você e o mais urgente. Você vai pegar a sua esposa e correr para o hospital. Então, o parto da sua esposa, com certeza, é algo mais importante e urgente que você tem neste momento. Outra coisa que nós podemos colocar dentro desse quadrante de importante e urgente, que é o quadrante número um. O quadrante número um é o que eu preciso fazer agora. Que, meu Deus, outra coisa. Dívidas. Eu tenho uma parcela para pagar. Se eu não pagar essa parcela hoje, amanhã os juros vai vir bem quente. Então, deixa eu colocar aqui. Aí você vai pegar aquela tua lista de prioridades e jogar dentro do quadrante número um tudo aquilo que é prioridade para hoje, para agora, que já passou até do tempo que você é feito. Joga no quadrante número um. Joga dentro do número um. Agora, nós vamos fazer quadrante número 2. O quadrante número 2, né? Ele é aquele quadrante do é muito importante, porém não é urgente. Gente, nossa vida precisa viver dentro do quadrante número 2, né? Nós precisamos sim ter coisas importantes a fazer, mas nós não precisamos viver nessa fuga de urgência, socorro, tem que ser agora, tem que ser agora. Nós não precisamos viver assim. Nós podemos ter uma rotina planejada, né? Nós podemos respirar, nós podemos fazer as coisas de acordo com o tempo e ter controle da nossa vida. A pessoa que vive dentro do quadrante número 2, de fazendo coisas importantes, porém não tão urgentes, porque não está em cima da hora, porque elas se programam, elas se priorizam, elas priorizam atividades, elas têm o controle da vida. Então, o objetivo da matriz do tempo é fazer com que você viva dentro do quadrante número 2 e elimine o quadrante número um. O quadrante número um é para você assim sair do sufoco. Então você vai pegar o quadrante número um, tudo que já passou da hora de fazer, que eu não posso deixar para amanhã, eu jogo dentro do quadrante número um. E eu vou fazer isso hoje. Entenderam isso? Quadrante número um. No quadrante número 2, você vai colocar coisas que são importantes, que outra pessoa não pode fazer por você. Porém, não são urgentes, porque não precisa ser agora. E as pessoas elas têm essa dificuldade de entender o que é importante com o que é urgente. Importante, gente, importante é algo que realmente eu preciso. E urgente é algo que precisa ser agora, entende? Por exemplo, a pessoa que precisa, vou pensar aqui um pouquinho, pagar uma conta. É importante? É importante pagar essa conta. Mas é urgente? Não, porque eu tenho tempo para pagar essa conta. Entende? Importância é tudo que tem valor. E urgência é algo que precisa ser agora. Aí nós juntamos as duas coisas. O que é importante e o que é urgente? O que eu preciso, que tem importância na minha vida, mas eu preciso fazer agora? Então, um exemplo é a conta. Conta. A conta para pagar que vence amanhã, que vence hoje, que vence hoje. Não pode passar de amanhã. Tenho que pagar essa conta urgente. Então, ela vai para o quadrante número um. No quadrante número 2, é aquela reunião. Eu posso mandar alguém ir no meu lugar naquela reunião? Não. Eu realmente preciso ir naquela reunião? Sim. Que dia será aquela reunião? Segunda-feira, às 15 horas. Esse é o horário da minha reunião. Então, eu já vou me programar para sair mais cedo de casa e não chegar atrasado nessa reunião. Eu estou começando a ter domínio do meu tempo, controle da minha vida, governar a minha vida. Entende isso? Então, outra coisa que pode estar dentro do quadrante número 2, exercício físico. Eu preciso procurar dentro da minha agenda algo para colocar 30 minutos de exercício físico por dia. Deixa eu ver aqui para mim qual o melhor horário. Eu saio de casa X horário, eu posso levantar um pouco mais cedo. Vou colocar aqui 7h30 da manhã para fazer uma caminhada até as 8. Você coloca lá, 7h30 da manhã eu consigo fazer uma caminhada até as 8. Quando é programado, tudo começa a andar bem. Outra coisa que pode estar dentro do quadrante número 2. Vamos pensar aqui. Deixa eu ver, o que poderia... Um cliente. Um cliente dentro do quadrante número 2. Cliente X, cliente muito bom, cliente que
vai vir aqui na loja, ele fecha, é um cliente que eu não posso perder. Então, esse cliente ele disse que só tem tempo para ser atendido na terça-feira, 9 horas da manhã. Então, eu vou colocar aqui nessa agenda, terça-feira, 9 horas da manhã. É importante? É importante. É urgente? Não é urgente. Eu posso me programar para poder chegar no horário e tal, e eu jogo ali dentro do quadrante número 2 para isso ir para minha agenda. Outra coisa muito importante que pode estar no quadrante número 2. Você, mulher, seu maridão, né? Ele também é importante na tua vida. E muitas vezes não precisa ser urgente, né? Às vezes o marido ele precisa de nosso tempo, ele precisa do nosso apoio, do nosso carinho, né? Do nosso afeto. Então você pode falar assim: olha, esse final de semana não tem para ninguém, é para o meu esposo. Você também, marido, pode fazer isso com sua esposa. Então você vai ver qual é o tempo que ele tem livre, né? O que que o agrada, e você vai anotar ali dentro do seu quadrante número 2 e agendar ali dentro do seu quadrante. É algo muito importante. Outra mulher pode fazer isso por você? Hum. É algo muito importante. É importante. Meu marido ele precisa ter mulher. Minha mulher precisa ter esposo. Então é algo importante. É urgente? Precisa ser agora? Acredito que não. Mas eu posso reservar um tempo para ele e só ele. Então pode ser o quê? Um sábado à noite. Sábado à noite é para o meu esposo. Olha, pode desmarcar com as amigas, pode desmarcar aquele qualquer outra coisa, mas é dele, é importante. Entende? E aqui eu quero dar mais uma dica para vocês. Vocês podem fazer duas matrizes dessas, uma para a área profissional e uma para a área pessoal. E aí você ajusta dentro dessa matriz. E o importante é viver dentro desse quadrante, do quadrante número 2. Vamos agora para o quadrante número 3. O quadrante número 3 ele é urgente, porém ele não é importante. Entende? O quadrante número 3 ele é urgente, porém ele não é importante. E eu quero explicar isso aqui para vocês. O que é algo que é urgente, mas não é importante? E-mail. Eu preciso responder um e-mail com urgência. Mas é tão importante? Não, não é muito importante, não. Mas eu preciso responder. Outra pessoa pode fazer isso por mim? Pode. Quem? A secretária. Pede a secretária para fazer isso por você. É algo importante, é algo não urgente, mas não é importante. Então, aquilo que é urgente, mas não é importante, que outra pessoa pode fazer por você, você pode delegar para essa pessoa fazer. Outra coisa, por exemplo, que eu uso muito é casa, né? Aquelas mulheres que não, que trabalham fora, que ainda trabalham fora, né? A maioria hoje aqui que nos segue fazem planos para se tornarem aquelas mulheres que não precisam se desgastar tanto aí fora e estão fazendo essa transição, né? Que precisa para ter uma vida mais tranquila e usufruir melhor de uma vida de mulher mesmo. Então, é, uma coisa que geralmente se faz. Casa, por exemplo. Gente, a minha casa tá uma bagunça. Uma bagunça. Mas o meu tempo vale R$ 200, né? Vamos colocar aqui. A minha habilidade vale R$ 200. Mas a habilidade de fulana, que é doméstica, vale R$ 100. Não compensa eu pagar alguém para fazer essa limpeza de casa e eu focar em algo mais importante e deixar com que ela cuide da minha casa, use a habilidade dela para cuidar da minha casa, ou seja, eu vou pagar 100 para ela e ainda vou lucrar 100, porque a minha habilidade vale 200, a faxina dela vale 100, a habilidade dela vale 100. Então, você não seria interessante dar para delegar? Precisa ser você mesmo que vai faxinar a sua casa? Não, dependendo do caso, não. Então é algo que é urgente, porque sua casa precisa ser limpa, mas não é tão importante que precisa ser você que faça. Você pode delegar para alguém fazer por você. Entende isso? Então, o quadrante número 3 é tudo que você pode delegar, é tudo que você pode passar para outra pessoa fazer. Por exemplo, eu tenho uma conta para pagar que está para vencer, mas ela vai vencer semana que vem, é muito urgente, é urgente, é, só que não é tão importante.
né? Eu preciso pagar essa conta. É algo é urgente, eu preciso pagar essa conta, mas outra pessoa pode pagar essa conta para mim? Pode. Enviar essa conta para o marido, para um filho que pode fazer isso por você. Entende? Para a sua secretária, alguém que pode fazer isso por você. Então você delega essas coisas. Então no quadrante número 3, para poder facilitar a tua vida, é tudo que você pode delegar. O que é delegar? Você pode passar essa responsabilidade para outra pessoa fazer. E agora nós vamos para o quadrante número 4. O quadrante número 4 é aquele quadrante que tem roubado a vida, o dinheiro e a saúde de muitas pessoas. O quadrante número 4 é o quadrante do elimine. Tire isso já da sua vida. Eu vou dar um exemplo para vocês. Fofoca. Elimine a fofoca da tua vida. É maldição isso, gente. É alimentar demônio. Tira a fofoca da tua vida. Por quê? Você vai passar um tempo falando da vida dos outros, sabe? Você vai estar. Não tem frutos nenhum, sabe? Não tem lucro nenhum. É você tirar um tempo para falar da vida do outro. Outra coisa que tem roubado muito o tempo das pessoas, rede social. A não ser que a rede social seja o seu meio de trabalho, gente, não tem por que passar o tempo todo. Dou uma voltinha, vou lá, pego o celular e dou outra voltinha, vou lá. Quando eu percebo, eu já gastei quantas horas no meu dia. Inclusive, hoje em dia já existem aplicativos que mostram quanto tempo você no dia está perdendo em rede social. Você começa aqui 9h30. Quando você vai ver, 11 horas da manhã. Cadê o tempo do almoço? Sabe? O tempo, algo que você tinha para fazer. Você perdeu 2 horas da sua vida. E lembra lá da parábola que eu falei para vocês dos talentos? O tempo é algo que Deus mais vai cobrar da nossa vida. Essas 2 horas você poderia ter feito tanta coisa. Você poderia ter feito um exercício físico. E depois tem gente que ainda tem a cara de pau. Gente, sinto, não vou nem dizer que eu sinto muito, porque é essa a palavra. Tem gente que tem a cara de pau de dizer que não tem tempo. Gente, não podemos dizer que não temos tempo, sabe? Nós administramos mal o nosso tempo. Mas tem pessoas que dizem assim, eu não tenho tempo. E na verdade é desculpa. Tem pessoas que falam assim, Val, como você consegue? Eu não tenho filhos. Concordo que quem tem filhos realmente é mais difícil. Porque quem tem filhos é uma correria, né? E ela tem que dar conta de tudo. Mas eu quero falar uma coisa para vocês. Eu administro 4 canais, né? Atendo pessoas, tenho um lar para organizar, porque eu sou também dona de casa, eu também cuido da minha casa, principalmente depois que eu entendi a importância da mulher dentro de casa. Eu tenho um marido, gente, meu marido precisa também de atenção, ele casou para ter uma esposa, entende? Então, eu tenho que ter tempo para mim, para o meu descanso, para o meu corpo. Então, às vezes as pessoas falam assim, como você consegue? Eu falo, gente, tem dias que eu acordo 4 horas da manhã, só que eu busquei organizar minha vida a ponto de 9 horas eu apagar todas as lâmpadas, 9 horas deixar meu telefone. Muito raramente passo desse horário, muito raramente. É quando acontece algum imprevisto que tem que encaixar lá no quadrante 1. Quando acontece algum imprevisto. Caso contrário, não. E assim a gente vai organizando a nossa vida. E de vez em quando a gente precisa de ajuda, sabe? Nós também não somos uma máquina de faz tudo. Nós precisamos de ajuda. E para a gente crescer, nós precisamos ter a humildade de dizer: eu não sei tudo ainda. Eu ainda preciso aprender. Por exemplo, esses dias eu liguei para uma das minhas tias. Falei, tia, me dá uma dica, porque eu estou querendo maximizar o meu tempo e minimizar as tarefas, sabe? Eu quero. E aí eu perguntei para ela como é que a senhora faz, porque ela já tem o costume de trabalhar fora e ela trabalha ajudando as pessoas a organizar a vida delas. Ela trabalha ajudando na limpeza, no cuidado dos lares. Então, ela é alguém que naquela área tem conhecimento para me passar. Eu posso ser alguém que eu tenho conhecimento para te passar ferramentas de gestão, de tempo, de um monte de coisa. Mas, por exemplo, eu que não nunca fui doméstica, eu que nunca cuidei de um lar, essa atividade delas, para mim, é uma bênção. Eu tenho muito que aprender com ela, muito. E aí ela vira para mim e fala assim: ó, você faz isso, faz assim. Ó, quando você, na sua casa, as coisas da geladeira, você
organiza sim. Então, isso ajuda muito a gente. Então, nós precisamos também ter essa humildade de que aquilo que a gente ainda não tem arquivo na mente, aquilo que a gente ainda não entende, procurar saber, procurar com quem sabe. Assim a gente cresce. Então, no quadrante número 4, você vai eliminar coisas. Você precisa eliminar as coisas do quadrante número 4. Ah, eu tô nas redes sociais. Pessoal do TikTok, gente, o TikTok veio para ficar, né? Porque o TikTok, ele te prende a atenção. Eu não tenho TikTok, assim, não uso. Tem outras pessoas que usam outras ferramentas. Val, o que que você usa? Eu tenho uma página no Facebook, mas não entro, eu desinstalei do meu celular. Eu tenho uma página no Instagram que eu quero fazer ela um meio de trabalho, mas eu nem entro. E eu tenho 4 canais por enquanto no YouTube, que aqui é o meu trabalho. É aqui que eu trabalho e monto, construo essa conexão com vocês e também dentro do ministério atendo pessoas pelo WhatsApp, né? Atendo pessoas, ajudo pessoas com informações, prego a palavra, dou estudos bíblicos, é, e crio cursos, ferramentas, e tudo isso eu jogo dentro da nossa escola de cursos, né? Da nossa plataforma de cursos, que faz parte do Ministério Fontes de Vida, e tudo isso demanda tempo. Gravar demanda tempo, montar um roteiro, um script demanda tempo, é, editar demanda tempo. E, às vezes, algumas dessas tarefas dá para delegar, outras não tem como delegar. Por exemplo, gravar aqui para vocês, quem é que tem o conhecimento? Só eu. Como é que eu posso pagar alguém para poder gravar para vocês? Não tem como. Então, eu tenho que sentar aqui. Eu tenho que sentar e montar um roteiro quase 2 horas. Eu tenho que sentar aqui e gravar mais 1 hora. Eu tenho que depois editar, porque eu ainda não tenho alguém para editar, mas em nome de Jesus, em breve terei alguém para editar mais 3, 4 horas. Nisso eu foi um dia, gente, foi um dia. E nisso eu ainda tenho que fazer exercício físico, deixar comida no horário, ser esposa, cuidar de mim, entende? Atender as pessoas que entram em contato comigo, tirar dúvidas. Por isso que a gente precisa eliminar toda distração. A gente precisa eliminar fofoca. A gente precisa eliminar rede social, a gente precisa eliminar tudo aquilo que não vai somar, que faz parte do quadrante número 4. Então, tudo que você colocou aí na sua lista, você vai, de, de acordo com o que eu expliquei, você vai distribuir dentro da sua matriz do tempo. Quando você fizer isso, gente, você vai ver que sua vida está organizadinha. Organizadinha. Outra coisa que você pode fazer, algumas dicas que eu quero para melhorar a sua gestão do tempo, é o seguinte: você vai precisar estabelecer prazos realistas. Quando eu comecei nessa loucura, principalmente quando eu parei de trabalhar lá fora e assumi um ministério, e aí eu percebi que eu também tinha que ser esposa, dona de casa, né? Cuidar da minha casa, do meu lar. Eu comecei a meio que, né? Vamos dizer assim, querer fazer além da conta, né? E eu não tinha prazos realistas. Eu achava que, às vezes, como eu fazia muito, 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 aí eu achava que eu ia continuar naquele mesmo ritmo, de lá de fora, né? Porque antes era só lá fora, não tinha casa, mas agora eu tenho casa. Então, às vezes, eu coloco prazos, eu encho a agenda de coisas, e quando eu vejo aquilo não vai dar certo. Então, eu preciso estabelecer metas e prazos realistas, né? Eu me lembro que no começo eu falava, não vou conseguir. E aí o meu esposo falava, mas tem razão. Como é que você vai conseguir se você está colocando coisas que vai fazer, que é para fazer em um mês para um dia? Não tem como. Então, a gente precisa ser bem realista, né? Tem aqueles que é, igual o pessoal me chama, ligada no 220, que é 24 horas para fazer uma coisa e outra. E tem aqueles que são mais calmos, mais tranquilos, inclusive isso é uma graça, isso é muito bom. Só que também precisa também não ser tão lento, né? Mas nós precisamos desenvolver. Aqueles que são um motorzinho precisa respirar e relaxar um pouco, e aqueles que são mais vagarosos precisam desenvolver essa habilidade de um pouquinho mais da pressa, né? Mas sempre buscando a eficácia, sempre buscando
A perfeição, não perfeccionismo, mas fazer com excelência aquilo que precisa ser feito. Então, a primeira dica para melhorar a sua gestão do tempo é, dentro dessa matriz do tempo, priorize e estabeleça prazos realistas, tá? Outra coisa é, não coloque dentro de cada quadrante muita coisa. Coloque aí 10 coisas no mínimo para cada quadrante. E com o tempo você vai refazendo essa matriz do tempo, porque a nossa vida não para, né? Ela sempre vai ter coisa nova para se fazer. Então, a cada semana, a cada 15 dias, senta e faça essa matriz do tempo. Começa a organizar aquilo que talvez estava no quadrante 2, vai ter que ir para o quadrante 1, né? Aquilo que você antes poderia delegar, talvez agora não tem mais quem delegar, vai ter que ir para o quadrante 2. Então, faça isso, pessoal. Corra e use essa ferramenta, mas eu tenho essas dicas para melhorar. Estabeleça prazos realistas, coloca uma quantidade de coisa realista também, não queira colocar muita coisa, porque você não é de ferro, você é só um. Use ferramentas digitais. Use ferramentas digitais para te ajudar. Eu uso muito o despertador, mas tem também o Trello, tem a agenda do Google, que sempre vai estar te lembrando. Você levanta e pega, quando você pega seu celular, lá vai estar. Hoje você tem isso, sabe? A agenda do Google, por exemplo, dá para colocar uma semana antes, e aí vai te lembrando. Porque nessa correria e nessa demanda de nossa atenção, realmente muitas coisas acabam. Não tem cérebro que aguenta, pessoal. Por isso que eu mudei para o campo. Por isso que eu escolhi ter uma vida mais tranquila. Porque essa vida de cidade é para pirar qualquer um. Mas use ferramentas digitais. Hoje em dia eu uso a ferramenta que se chama alarme. Simples assim. Tem um alarme que eu fiz uma meta de vida orar 3 vezes ao dia. Né? Isso eu quero fazer até Jesus voltar, ou então até eu descansar. Mas eu coloco o alarme, porque eu quero orar 3 vezes ao dia. Então, lá de manhãzinha, eu coloco esse alarme. Meu dia, eu coloco o alarme. E de tardezinha, eu coloco o alarme. Então, o que que eu coloquei nesse alarme? Eu coloco uma música. Fazes que ao orar quando começa a tocar o alarme com essa musiquinha, eu falo, hora da oração. E paro tudo que estou fazendo e vou lá fazer minha oração. E isso também, pessoal, pode servir para tomar água. Porque tem muita gente, eu tinha muito essa dificuldade de tomar água. Você pode estar colocando de hora em hora um alarme para água. Outro alarme que eu uso, que eu ultimamente tem um aplicativo, que eu instalei esse aplicativo só porque eu achei ele interessante, mas quando dá no horário, por exemplo, a comida, rango. Então, é hora do rango. Então, essa ferramenta é para nos ajudar a ter uma melhor gestão do nosso tempo. E por último, crie rotina. A partir do momento que você começa a colocar essas coisas em prática e agendar e organizar a sua vida, você vai começar a criar uma rotina. E essa criação de rotina é o que vai facilitar a tua vida. É o que vai fazer com que aquela lista de coisas intermináveis comece a ser vitórias diárias. Você vai começar a ter pequenas vitórias diárias até o momento que você vai ter grandes vitórias. Sua vida vai ser uma vida mais descansada, mais relaxada, uma vida com mais qualidade realmente, com mais saúde, com mais tempo para esposo, para esposa, para os filhos e com um trabalho que não vai ficar te sugando o tempo todo. Essa ferramenta ela é uma ferramenta muito boa para quem trabalha em casa, para quem mora em casa, né, que não trabalha fora, mas é uma ferramenta muito boa para quem é empreendedor, para quem é empresário. Essa ferramenta ela pode ser usada por todos. Então, desde já, eu quero que vocês usem essa ferramenta e façam tudo direitinho, conforme foi explicado nessa aula. E com a medida do tempo, vocês vão começar a observar a vida de vocês entrarem no eixo, literalmente no eixo. E aquilo que antes era uma agonia, era uma correria, era uma loucura, vai passar a ser paz, calmaria, você vai passar a ter prazer nas coisas. Sem contar que a cada tarefa resolvida, quando você termina o seu dia e você olha ali, você conseguiu concluir suas coisas, você pode pegar depois essa agenda, esse quadrante da matriz do tempo e jogar na sua agenda.
tem o hábito também de ter uma agenda. E aí você coloca na agenda o para hoje. O que é urgente para hoje? Aí você joga nessa agenda e tira hoje e amanhã, se for muita coisa, e faça tudo. E o do quadrante 2 você joga dentro da sua agenda. E aí você vai começar a entrar no eixo. E eliminando o quadrante número 4 desinstalando redes sociais, cortando a conversa, o fuxico com as pessoas, cortando a conversa que não tem fruto, que não tem rendimento nenhum, você vai ver que e delegando aquilo que você pode passar para outra pessoa, não, isso aqui e tal, e fala com a pessoa com antecedência, você vai ver que toda essa procrastinação vai ser jogada por terra e você também vai poder perceber quanta energia você vai começar a ter, aquele cansaço, aquela frustração, aquele sentimento ruim de que, eu não consigo, vai embora. Porque a partir do momento que você começa a praticar coisas, colocar coisas em prática, que você termina o seu dia e fala: ufa, hoje eu consegui fazer 30 minutos de exercício, hoje eu consegui assistir aquela aula que há muito tempo eu queria assistir e não assisti, hoje eu consegui responder aquele cliente importante, hoje eu consegui é, me arrumar um pouquinho, tirar um tempo com meu esposo. Quando você vê que suas metas diárias têm sido cumpridas, você vai ver o quanto de dopamina positiva e boa vai gerar em você, muito mais do que aquele prazer que você tem de ficar rolando a tela do seu celular nesses aplicativos que só lhe roubam tempo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aguardo vocês na próxima aula. Entrem no grupo para poder ter acesso às ferramentas que eu ensino nessas aulas e coloque também dentro do quadrante de vocês, agende aí dentro do quadrante 2 ou do quadrante um de vocês as aulas, colocar em dia essas aulas desse curso, porque é muito importante. Se você colocar tudo em prática, a tua vida vai mudar literalmente. Fiquem com Deus. Tchau.